Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Fernando e estou aqui para inaugurar desse vídeo o canal do Geógrafo, onde a gente vai tratar dos mais diversos e variados assuntos, tanto na área ambiental como na área social, de uma forma bastante sensata, crítica, descomplicada, de uma forma bastante simplificada, mas sempre com muito conteúdo e com várias fontes fidedignas consultadas que eu sempre vou procurar citar no vídeo ou listar em links abaixo aí do vídeo, certo? Hoje vamos tratar aí de um tema bastante importante no cenário brasileiro, que está muito em discussão, que vai ser a questão dos correios, privado ou público, tá? E sempre aí vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos, que é, além de ela ser uma comparação prudente, porque compara dois países de dimensões continentais, por isso que ela é prudente, é, muita gente se espelha nos Estados Unidos como sendo um exemplo máximo de desenvolvimento e boa vida e desenvolvimento social, enfim, todos esses aspectos aí, econômico, o pessoal adora se espelhar naquele país como sendo um exemplo a ser seguido. E aí vamos fazer essa análise aqui, se realmente é um exemplo a ser seguido ou não, tá? Então eu vou projetar aqui uma apresentação que eu produzi aí para vocês e vamos analisar então cada ponto e cada detalhe dessa situação. Muito bem. Correios, né? Brasil versus Estados Unidos. Tá? A situação. A gente basta procurar aí na internet, né? Digitar aí a questão dos Correios, né? No Google. Vocês vão encontrar diversos memes comparando Brasil e Estados Unidos em termos de serviço de entregas e vão ver que nos Estados Unidos ali sempre aparece como sendo vantajoso, né? O privado, onde aparece ali mais empregos, mais concorrência, melhores preços, livre mercado, né? Bom para o povo, portanto. Tá? Esse meme aí eu retirei lá do MBL, tá? Um dos mais atuais aí que eu encontrei. Ali aparece, né, do lado dos Estados Unidos, né, a UPS, a Zypements, a TNT Post e a FedEx, né, a FedEx. Já pesquisei aí, aquela TNT Post ali, ela foi comprada pela FedEx, tá? Ela não é uma empresa mais independente lá nos Estados Unidos, ela foi absorvida pela FedEx, tá? Em 2016, já é o primeiro aspecto aí. E no Brasil temos só os Correios ali que aparece, né? Como uma estatal, menos empregos, menos concorrência, piores preços, monopólio, bom para os companheiros, né? Será que isso é bem assim? Será que isso é realmente assim como esse meme simplifica, né? Coloca de uma forma tão simplificada assim nesse formato? A gente vai passar a analisar agora, então, isso daí mais a fundo, né? Porque se inspirar só no meme, assim como está posto, é muito raso, tá? Ele não oferece nenhum debate, não oferece fonte fidedigna, se é aquilo ali mesmo ou não, enfim, tá? Eles ainda colocam a mensagem lá: a grande ferramenta contra a corrupção é o livre mercado, tá? Será que isso aí não é uma grande falácia? Vamos passar a pesquisar então um pouco aí mais a fundo essa questão. A questão é que o governo atual ele está pondo em pauta a privatização dos Correios, certo? É um fato, isso está sendo colocado em pauta, está sendo discutido e recentemente foi lançado aí um edital para ver os interessados em comprar os Correios. Segundo aí o governo, haveriam muitos interessados na compra dos Correios. Tá? O Mercado Livre, a Amazon, a própria FedEx, né, teria interesse em adquirir, né, os Correios aí do Brasil. E aí vamos ver então o que aconteceu recentemente aí, os interessados nessa compra,
tá? E o que aconteceu? Nenhuma empresa formalizou interesse em comprar os Correios, né? Diz o ministro. Tá ali a notícia, é bastante atual, dia 29 de setembro de 2020, tá? O site do UOL, parte da economia. Nenhuma empresa formalizou interesse por comprar os Correios. Disse o ministro das Comunicações, aí o Fábio Faria, tá? Há cerca de 2 semanas, o ministro afirmou que havia 5 empresas interessadas: FedEx, Magazine Luiza, e não foi nenhuma dessas empresas aí interessadas em comprar os Correios, portanto. Certo? Então aí já contradisse o que o ministro falou a respeito de haver muitos interessados em comprar o Correio. Mas nós vamos ver mais adiante aí o porquê, né, que isso aconteceu. Bem, aqui no Brasil nós temos aí uma legislação, tá em Constituição, tá, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, aí novamente, onde declarou que o serviço postal é de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, através de empresa 100% pública, né, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tá? Então, isso seria até inconstitucional, segundo aí o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, né, ele alega inconstitucionalidade na privatização dos Correios, porque a Constituição prevê que deve ser um serviço de exclusividade do Estado. Tá? Então aí já começa a grande divergência a respeito da privatização dos Correios em termos da lei, no que a lei diz, enfim. Mas vamos prosseguindo. Né? Onde é que isso vai nos levar? As motivações aí para a privatização dos Correios por parte da população, muitas vezes elas vêm através de vídeos como esse aqui, né? Vídeos onde aparecem os trabalhadores dos Correios ali, né? Trabalhando, jogando as encomendas, né? Os pacotes de qualquer maneira, de uma forma, né, até irresponsável, digamos assim, na visão de quem filma ali, tá? E esses vídeos aí, quem procurar pelo YouTube aí vai encontrando eles invariavelmente, tá? Como se fosse, então, esse aí um grande motivo para privatizar. E ainda quem vai procurar pela internet vai encontrar um monte de memes, né? Uma chuva de memes aí depreciando o serviço dos Correios, tá? Temos nosso próprio tempo ali, tá? Memes como esse daí, enfim, vão encontrando em grande quantidade pela internet. Vamos aos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, então, tem uma situação perfeita, é muito bom, é maravilhoso o sistema lá de postagens e entregas, enfim, dentro daquele país. Vamos analisar um pouco. Bom, quem analisar um pouco sobre a FedEx aí, fizer uma procura no YouTube, também vai encontrar vídeos desse tipo aí. Então, a gente vê claramente que não é um privilégio dos Correios, né, que é estatal, acontecer aquele tipo de situação. Aí estamos diante de uma empresa privada dos Estados Unidos, né, a grande FedEx, realizando aí a mesma ação que nós vimos lá no outro vídeo atribuída aos Correios, tá? Então já vimos aí agora que não é um privilégio brasileiro aqui nosso ter essa situação aí de funcionários de empresas de entregas jogando de qualquer maneira os pacotes aí, as encomendas, tá? E se a gente for pesquisar um pouco mais além ainda dos Estados Unidos, certo? Nós vamos encontrar também os memes, né? Memes depreciando também a própria FedEx lá nos Estados Unidos, onde o meme ali primeiro, né? Como é a gente esperar por uma entrega do FedEx até o final do dia, tá? E ali depois, entrega na sua porta, esqueça, vamos trazê-lo para a sua sala, né? Diretamente ali.
no caso, um acidente ocorrido ali por uma van de entrega do FedEx acabou adentrando literalmente a casa de um cidadão ali norte-americano. Então, já vimos que não é exclusividade nossa essa questão aí, tanto seja privado ou seja estatal, essas situações invariavelmente acontecem. Esse é o primeiro fato aí que o pessoal tem que ficar ligado, que as pessoas aqui têm que ficar ligadas. Aqui eu busquei avaliações dos consumidores, tá, lá dos Estados Unidos em relação à FedEx. Ali um grande site, tem ali a fonte, tá? Podem buscar e vejam ali o número de estrelas, né, da FedEx, né? 2 estrelas e um pouquinho, né? Então, como sei que posso confiar nessas informações, né, sobre a FedEx? Então tá ali os critérios, são verificadas ali tantas avaliações sobre Consumer Affairs, solicitamos atenção no uso das informações fornecidas, estão ali elencados os critérios que eles utilizam para divulgar essas informações. Então vejo que a FedEx ali tem uma avaliação bastante baixa, né, em termos de qualidade por parte dos consumidores, dos usuários do serviço, certo? Óbvio que os Correios também aqui tem várias reclamações nos PROCONs de cada estado, aí, de cada município, e aumentou muito em termos da greve que ocorreu aí agora há pouco, no mês de agosto e setembro, começo de setembro, aí, que durou a greve. Teve muitas reclamações por conta da greve. Mas por que acontece greve nos Correios? Bom, se há uma greve acontecendo, certamente as condições de trabalho para os empregados, para os trabalhadores ali públicos, está sofrendo alguma precarização, está sofrendo alguma negligência por parte do governo. Nós vamos chegar aí daqui a pouco. Aqui tem a UPS, que é uma outra empresa, né, que concorre com a FedEx lá nos Estados Unidos. E vejam aí então a mesma situação acontecendo, né? Tá ali o caminhão estacionado, encomendas, né, pacotes de vários tamanhos, pessoa lá dentro jogando de qualquer maneira, tá? Então, novamente, não é um privilégio dos Correios essa questão aí da falta de cuidado com os pacotes em algumas situações, tá? Acontece também nos Estados Unidos, no grande e poderoso Estados Unidos, com as empresas privadas, tá? Que eu me detive em buscar essas situações aí em empresas privadas, certo? Mas calma lá que vocês ainda vão se surpreender, para quem não sabe ainda, né, da situação desses serviços aí nos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos, para quem não sabe, ele possui aí a United States Postal Service, né, a USPS, que é, pessoal, pasmem, uma estatal, tá? Então, os Estados Unidos também tem uma empresa de correios e telégrafos estatal, onde a Constituição também prevê que é 100% do Estado o dever de entregas de cartas e correspondências, né, lá naquele país. Essa empresa foi fundada em 1775, tem cerca de 630 mil funcionários e uma receita de cerca de 71 bilhões de dólares, tá, no ano passado, em 2019, sendo a única companhia de entregas a oferecer o serviço em todos os pontos do país. Tá? Então, para quem não sabia, agora fica sabendo que os Estados Unidos também tem uma grandiosa estatal que faz as entregas, né, naquele país. E é a mais abrangente de todas. E ela tem aí uma receita fabulosa, né? E a diferença aqui dos Correios para essa empresa estatal é que lá nos Estados Unidos essa empresa ela é muito mais independente, digamos assim, ela vem a ser vem a ter uma independência maior do governo, porque ela tem dirigentes que são nomeados pelo governo e pela própria estatal. Então isso acaba dando ela mais independência e dá a ela também mais força de buscar orçamento e recursos para oferecer melhores condições para os seus funcionários, tá?
Então, é por isso que essa empresa aí, ela é tão bem vista lá nos Estados Unidos. A população sempre elogia bastante o serviço dessa empresa, porque ela valoriza muito seus funcionários, ela tem poder para barganhar isso, para negociar essa valorização, diferente dos Correios aqui, que é totalmente ligado ao governo, quase não tem dependência alguma para buscar esses recursos, e aí acaba precarizando o serviço e gerando essas greves aí que são inoportunas, né, mas necessárias muitas vezes para que esses trabalhadores acabem tendo uma condição um pouco melhor de serviço. Essa que é a diferença de uma estatal para outra aí, que tem lá nos Estados Unidos. Essa estatal tem mais força de negociação do que os Correios aqui no Brasil. Então, essa é uma diferença fundamental para que uma empresa tenha mais sucesso do que a outra, né? E as duas são estatais. Tá? E a FedEx, a UPS ali, elas buscam concorrer com essa grande estatal aí. Aqui no Brasil, também é aberto para haver concorrentes privadas, né, de entrega de pacotes. A questão é que, como os Correios oferecem um preço muito baixo, essas empresas privadas não conseguem concorrer, né? Andam longe de conseguir concorrer de perto, que seja com os Correios, por causa dos preços praticados. Tá? Então essa é uma questão aí bem importante para essa parte de concorrência aí no Brasil. Aqui, outra avaliação, né, de outro site lá dos Estados Unidos de consumidores, né, que avaliam as empresas, e a avaliação do FedEx aí, 1.8, né, 2 estrelas ali de 5, 73% de avaliações ruins, de 14.240 avaliações, tá? Então isso não é pouco, e tá aí então exemplos de empresa privada sendo avaliada pelos consumidores no grande Estados Unidos da América. Bom, e aí vamos aos valores que eu peguei de exemplo aí dessas empresas, né, que elas praticam, comparando aí com o Brasil, tá? Vejam ali, na área central, né, exemplo, um pacote de 1 quilo, enviado aí de Nova York para San Diego, tá? A distância aí de 4.445 quilômetros, né, muito distante. Uma grande distância de leste a oeste naquele país, tá? O FedEx, pelo serviço semelhante ao Sedex, pelo que eu pesquisei no site deles, custaria ali $115 e chegaria em 3 dias úteis, tá? Bom, $115 convertidos hoje, com o câmbio de hoje exatamente, está em R$ 5,57, né? $115 custariam aí R$ 640 mais ou menos, para vocês terem uma noção. E no FedEx também há um serviço mais em conta, leva ali um pouco mais de dias, 7 dias úteis em média, pelo que eu vi no site, custariam aí $17, tá? Bem mais barato, ainda assim, $17 convertido em reais custaria aí 94, quase R$ 95 pelo câmbio de hoje, para vocês terem uma noção. Pelo serviço estatal estadunidense, a USPS, tá? Levaria o mesmo pacote aqui, tá? 4 dias úteis, $21,10, que custaria em torno aí de R$ 117,53, tá? Usando essa empresa aqui. Então, para vocês terem uma noção. E aí eu peguei aqui os Correios, o mesmo pacote de 1 quilo, tá? Mesmo tamanho, enfim, enviado de Porto Alegre para Manaus, 4.500 quilômetros de distância, norte e sul, né? O Sedex cobraria R$ 113,60, tá? E levaria em torno aí de 7 dias úteis para chegar até lá. E o serviço de PAC, né, que é uma modalidade um pouco mais em conta que os Correios oferecem, além de um monte de outros que eles oferecem também, custaria R$ 54,90, R$ 55, e levaria até 22 dias úteis em média para chegar de Porto Alegre a Manaus. Tá aqui o câmbio do dia 14 de outubro, $1 corresponde aí a 5,57, né? R$ 5,57.
Bem, então estas são as informações principais aí que eu queria trazer para vocês a respeito de Correios, tá? A comparação no Brasil com os Estados Unidos. E tá aí. Agora quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham desse tema, deve ou não privatizar, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: muitos especialistas em economia, tá, afirmam que não tem nenhuma empresa privada que ofereceria o mesmo serviço que os Correios oferecem hoje, funcionando plenamente, sem greve, né, sem situação de greve, pelos preços praticados atualmente. Haveriam, sem dúvida, aumentos, e principalmente naquelas cidades mais interioranas que tem aí pelo Brasil, tá? Regiões mais retiradas. Esse pessoal, então, acabaria sofrendo muito com os preços altíssimos que seriam cobrados aí por empresas privadas para fazer essas entregas, que os Correios fazem hoje a preços bastante módicos. E aquilo, se está na Constituição que os Correios é um serviço que deve ser público, que o dinheiro dos impostos deve ser uma parte deles, né, voltada a esse serviço, é porque em algum momento, né, a sociedade brasileira julgou que esse serviço é essencial, importante e que merece ter dinheiro dos impostos arrecadados investido nesse serviço. Né? É uma demanda social. Em algum momento a sociedade julgou isso ser importante e vital para o país investir parte do dinheiro dos impostos nesse serviço. E, de minha parte, eu acabo concordando bastante com esta opinião, né, com esta visão, de que, sim, o serviço dos Correios deve continuar público e que, na verdade, falta mais interesse do governo e participação da população no sentido de cobrar o fortalecimento desse serviço, né, o investimento devido, né, nas condições de trabalho dignas aos trabalhadores dos Correios e cada vez mais fortalecer e modernizar a estrutura dessa estatal. Ela é lucrativa e merece, então, portanto, ser sempre melhorada, sempre aperfeiçoada. E também concordo que deva haver a concorrência, como já é aberto para ter, para que empresas privadas entrem nesse ramo e comecem também a concorrer com os Correios em termos de entrega de pacotes, de encomendas, né, naquilo que eles podem fazer a concorrência. E se conseguirem um preço melhor, ótimo. Né? Se não, realmente, né, fica aí a questão para o setor privado avaliar por que não consegue oferecer preços bons em um serviço eficiente, tão eficiente como o dos Correios, um preço tão bom como o dos Correios para a população. Certo? Peço aí que, se gostaram, se inscrevam no canal, porque rapidamente aí, em breve, a gente vai fazer outros vídeos aqui com outros temas, né, de relevância social, ambiental, ao longo do tempo aí para vocês. Um abraço e tchau!